um Mas fator para doer, né? Mais um fator de dor. então, o que que a fibromialgia faz? Ontem, por exemplo, eu estava com dor na primeira quebra que eu lembro, que foi aqui no braço, quando eu fui atropelado, eu tinha... Olá, hoje estamos recebendo aqui a Nora Dalva para conversarmos a respeito de uma doença talvez pouco conhecida, porém ela tem uma implicação na ordem de 2,5% da população mundial, segundo a Associação de Reumatologia do Brasil. Então, boa tarde, Nora Dalva, prazer Boa estar com você tarde, aqui. E vamos, em prazer é primeiro meu. lugar, então, obrigado. Em primeiro lugar, vamos fazer vamos dizer assim, uma breve apresentação da doença, porque eu acho que é importante para quem não conhece ter uma noção do que é que nós estamos falando e que nós vamos conversar a respeito hoje. Então, eu vou passar aqui alguns slides, vamos ver aqui. Pronto, aqui estão os slides. Então, nós vamos falar de miofibralgia, que também é uma dor crônica que afeta toda a qualidade de vida da pessoa. Ela é caracterizada por uma dor muscular crônica e generalizada. E conforme eu falei, a Sociedade Brasileira de Reumatologia diz que a doença afeta 2,5% da população mundial. É um número bastante elevado, né? E a incidência maior é entre mulheres. E nessas mulheres, normalmente ela começa a incidência entre as idades de 30 a 50 anos de idade. Não significa que pessoas que não sejam mulheres, ou seja, homens, e que não estejam nessa faixa de idade, não possam estar sujeitas à doença. Isso que está aqui é aquilo que é mais comum de acontecer. Então, o que é a miofibralgia, para se entender? A miofibralgia é uma condição crônica, ou seja, ela não é uma coisa aguda que você toma um remédio e nunca mais vai ter. É uma coisa que é crônica, é para o resto da vida. E ela afeta todos os músculos do corpo. E é uma dor que é generalizada e ela pode afetar diferentes partes do corpo, juntas ou separadas, né? Os pontos de dor que se conhecem, normalmente, pescoço, costas, ombros, braços, pernas, mas isso é o mais comum, mas pode ter em várias outras partes. E a intensidade dessa dor é muito variável de paciente para paciente e de crise para crise. A dor ela é intermitente e ela pode variar de uma dor levezinha até uma dor insuportável. E os sintomas eles pioram após períodos de estresse ou qualquer tipo de atividade física que seja intensa. Então, quais são os principais sintomas que as pessoas relatam? É uma dor generalizada que envolve partes do corpo e pode ser como uma dor surda ou mesmo aguda. Uma fadiga enorme, uma exaustão, em que a pessoa não consegue dormir, ela tem dificuldade de fazer tarefas diárias, até de levantar da cama muitas vezes. Dificuldades de concentração, porque ela atrapalha não só a concentração, memória e até a própria cognição. E algumas pessoas também reclamam de problemas gastrointestinais, como a síndrome de intestino irritável, que também são comuns em pacientes com miofibralgia. São doenças diferentes, mas que acometem os mesmos pacientes, o que é curioso, né? Então, quais são os fatores de risco para a doença? O gênero, ou seja, as mulheres são mais propensas a desenvolver miofibralgia do que os homens. A idade, que é sempre adultos, jovens e meia-idade, apesar de poder acontecer em qualquer idade. E condições médicas como, se ela tiver artrite, lúpus, depressão, ansiedade, elas vão estar mais propensas a desenvolver miofibralgia. Diagnóstico e exame. Normalmente, exames laboratoriais dão algumas ideias quando se mede a proteína C reativa, mas é difícil, mesmo com ressonância magnética, com exame laboratorial, a pessoa receber um diagnóstico de miofibralgia. Ele normalmente é feito com um exame clínico. Na verdade, os fatores clínicos é que levam à conclusão para o médico de que essa pessoa está com a miofibralgia, porque os exames laboratoriais fora a proteína C reativa dificilmente vão apontar a doença. Então, existe realmente uma componente que se sabe psicossomática dentro desse quadro, como toda e qualquer doença autoimune. Os tratamentos que se usam normalmente
nessa doença são medicamentos que incluem alguns tipos de analgésicos, e quando eu falo analgésico, não significa você tomar um Dorflex, não. Tem que ser uma coisa um pouco mais forte, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e até antidepressivos para ajudar a pessoa, porque a pessoa realmente entra em depressão. Terapias. A psicoterapia pode ajudar a reduzir a dor, melhorar a qualidade de vida, mas também outras terapias podem incluir fisioterapia, massagem e acupuntura, sendo que hoje em dia se indica muito acupuntura para esses casos, que dizem que é o que melhor faz o efeito, vamos dizer assim, de todas as terapias, é o que responde melhor. Depois a Nora Dalva vai nos contar, na experiência dela, se isso é verdade ou mentira. Isso foi a pesquisa que foi feita, né? Em termos de estilo de vida, exercícios leves, como caminhadas, natação e yoga, podem ajudar a aliviar a dor muscular, mas às vezes a pessoa nem consegue fazer esses exercícios. E daí que entra o fator muito diferente e difícil da doença. E é importante também dormir o suficiente, o mais possível, e gerenciar o seu estresse para evitar de que a doença aumente ou se complique. Então, estilo de vida e cuidados em casa é caminhadas, yoga e natação, alimentação saudável, reduzir a ingestão de açúcar, carboidrato refinado, que parece que isso também afeta, porque afeta o intestino, né? Tudo que afeta o intestino irritável vai afetar a doença. Aumentar a ingestão de frutas, verduras, fontes saudáveis de proteína, não beber álcool e evitar cafeína, né? Evitar tomar café também é uma das coisas recomendáveis. E como cuidados pessoais, muitos médicos indicam que o paciente mantenha um diário de dor para identificar os padrões e ele poder interferir na medicação, tudo isso, nos horários e condições adequadas. A pessoa tem que aprender a gerenciar estresse e ansiedade, e se ela puder praticar meditação e técnicas de relaxamento, ajudam muito nas crises, principalmente, né? Em termos de complicação e prevenção, a gente sabe de que as maiores complicações são das drogas que se tomam. O uso prolongado de muitas medicações leva a muitos efeitos colaterais graves, como problema de estômago, danos do fígado e até calvície. Calvície feminina, estou dizendo, a pessoa perde cabelo. Depressão e ansiedade é uma das complicações, porque a dor crônica pode levar à depressão e ansiedade e exige, inclusive, tratamento adicional, além do já feito para a área física, né? E em termos de prevenção, embora não haja uma maneira garantida de prevenir a condição, tentar manter um estilo de vida saudável, reduzindo estresse e tratar as outras condições médicas ajuda a diminuir, não o risco, mas o impacto mais severo da doença. Talvez ajude a diminuir um pouco mais aquilo que é a dor insuportável, né? Então vamos voltar aqui a conversar com a Nora. Nora, você ouviu tudo isso que foi dito aí sobre a doença, né? Então vamos ouvir um Sim. pouquinho do teu falar, você, como é que foi a tua história? Você descobriu que você tem essa doença, de que forma? Como é que foi o teu histórico? Olha, eu sou uma pessoa que desde pequena tive uma vida bastante sadia em termos de exercícios físicos, de eu andava, eu lembro, adolescente, pequena, meu pai era grande jogador de tênis, então minha mãe também, então nós tínhamos exemplos em casa de esporte, né, de exercício físico e dos benefícios. Eu morava numa cidade pequena onde fazia tudo a pé também. Até os 11 anos eu morei numa cidade bem pequenininha, não Uhum. tinha carros e a gente andava a pé de um ponto para o outro. Eu estou te falando realmente o quanto eu sempre tive uma vida sadia em termos de exercícios. Aí, chegando ao Brasil, eu continuei a andar muito, casei, enfim, tive sempre uma vida, mas eu não lembro de uma época antes da fibromialgia, mesmo trabalhando muito, comecei a trabalhar com 14 anos, eu não deixava de fazer minha musculação, de andar todo dia 1 hora com meus cachorros ou sozinha, sempre gostava. Eu dispensava o carro, o ônibus, eu gostava de andar realmente bastante.
fiz yoga, fazia exercício, tanto exercícios aeróbicos como musculação. Eu acho importante falar isso porque eu tinha uma alimentação sadia, porque eu sempre achei que eu chegaria na terceira idade. Eu estou com 78 anos, tá, gente? Então, sempre achei que eu chegaria na terceira idade sem ter problema nem de osteoporose, nem de dor. Porque eu realmente, por Se exemplo, para visitar cuidava, sempre meus se cuidou pais, e se preveniu, sim. tenho 78 e realmente eu achei, porque eu gostava, eu fazia isso não para prevenir, eu gostava. E trabalhava muito, não é que eu ficava o dia inteiro em casa. Eu trabalhava, fui uma pessoa que trabalhou, sempre gostei de trabalhar, quer dizer, quando me enfurnava num trabalho, eu ia de cabeça, gostava. Muito dinâmica, muito. Gostava da programas com crianças, eu gostava, enfim. Eu lia muito, fiz 2 universidades, 2 faculdades, então eu tinha assim uma vida bem intensa. Aos Comecei a ter umas dores que eu não sabia explicar aos 59 anos, mais ou menos. Talvez antes eu tenha tido, mas eu não lembro, não associei. Essa dor, particularmente aos 59 anos, me marcou muito, porque foi muito intensa. Eu estava ótima, eu trabalhava na rua Piauí, em Higienópolis, e eu fui a pé até o laboratório Lavoisier, Angélica. Eu tinha que fazer exames de rotina, enfim. E no meio do caminho eu senti uma dor no calcanhar. Eu achei uma dorzinha à toa, continuei, cheguei no Lavoisier, cheguei no laboratório e comecei a sentir a minha dor, foi piorando, piorando. Eu tinha uma série de exames, eu marcava tudo no mesmo dia e tiveram que me colocar numa cadeira de roda. Minha perna inchou e uma médica veio e me falou, olha, eu estava chorando de dor. Foi uma dor muito intensa. E a médica falou, olha, é melhor você ir correndo para o pronto-socorro, que eu acho que talvez você tenha uma trombose. Uhum. Liguei para uma colega do trabalho, ela veio me buscar, me levou para o pronto-socorro correndo. Eu estava alucinada de dor, porque era a primeira vez que eu estava com uma dor tão forte, né? Os médicos olharam para minha perna, se assustaram, me atenderam na hora, etc. Não deu nada nos exames, absolutamente nada. Pelo menos o Nem em de. exame de imagem, Aham. nem em exame de sangue, nada, Ou seja, não era uma absolutamente trombose, não foi uma nada, trombose nada, e não nada, aparecia nada, nenhuma irregularidade. nada, nada, nem nenhuma alteração no sangue. Aí eles realmente acharam que era, sei lá, talvez uma torção, uma coisa que aconteceu. Eu sei que eu passei a noite no hospital, no pronto-socorro, tomando remédios para dor, tomei Tramal, enfim, Buscopan, um monte de remédio. Voltei para casa. Essa foi uma dor que eu lembro e que eu acho que foi para mim o início, quer dizer, que eu consiga definir. Eu sei que aos 59 anos, isso foi em 2004, né? Faz 19 anos atrás, eu comecei a sentir um cansaço enorme, dores assim gerais, mas assim que eu não sabia definir, sabia o que que era. Doía o pé, depois doía a mão, doía o braço. Então, eu achava que era problema de artrite, artrose, enfim. E eu aguentei, eu sei que eu entrei, começou a me dar uma depressão por causa da dor muito forte. E eu não me permiti realmente parar, não me permiti faltar nenhum dia do trabalho, eu estava aí firme, Mesmo com dor. e mesmo com dor. E eu sei que eu aguentei até os. Aliás, quem me percebeu, já vou te contar.
Até eu queria chegar aos 60 anos para poder me aposentar, se bem que na minha cabeça eu continuaria a trabalhar depois dos 60 anos. Eu não queria, não era meu plano parar. Mas eu, a grande custo, cheguei aos 60 anos, muito cansada, muito deprimida, e tive que esperar mais 6 meses para poder preparar alguém no meu lugar, enfim. Eu sei que foi muito, muito, muito traumático esse período, né? Se repetiu as E dores, desculpe te interromper. Você sentia dores frequentes, não parava eu não nunca. sabia o que eu estava sentindo. Eu não Tá. sabia. Era uma coisa esquisita que eu não sabia explicar. Era um cansaço muito grande, acordava assim, meio tonta, dor que não tinha sentido, até que um dia, trabalhando, eu caí uma madeira, eu não sei, eu não lembro mais, acho que era uma tábua de madeira ou de mesa, em cima do meu braço, e nessa época eu tinha dores nos dedos dos pés. E eu tinha marcado com um ortopedista, do Oswaldo Cruz, um especialista em pé, para ver o que que era, porque eu não conseguia andar. Estava embaixo dos dedos, assim, estava me doendo muito. Enquanto eu estava esperando a consulta, eu sei que caiu a tábua em cima da minha mão. Eu senti muita dor, mas eu sempre fui muito resistente à dor. Meu limiar é muito. E eu sei que uma colega me levou no Samaritano para ver, porque eu tive uma dor intensa, tiraram chapa, e o médico me falou que não tinha quebra. Ele achou até que eu estava fazendo manha. Ele me viu conversando com minha amiga, eu aguentando a dor e eu estava levando tudo tranquilo, né? Aí ele me fez uma faixa e me falou, não é nada, daqui 10 dias você pode tirar. Eu voltei para o trabalho e eu mesmo fiz uma bandagem que me segurasse melhor o dedão, etc. Aí chegou, continuei a trabalhar e 10 dias depois eu tinha consulta com Ortopedista o especialista em pé. ortopedista, especialista em pé. Ele olhou para o meu pé, ele me disse, vamos fazer um tratamento, talvez, não sei, ele deu um nome aí, que tinha umas bolinhas, talvez. Ele falou, não tem motivo para ter tanta dor, mas se continuar, tem os nódulos. Ele falou, mas se não tem motivo para ter tanta dor, mas se continuar, a gente retira. Ele falou, a dor não está. Não, o que você tem não justifica essa dor. Aí eu falei, olha, o senhor poderia, por favor, também ver minha mão? Porque eu expliquei para ele o que aconteceu. Eu falei, mas ela está doendo muito. Ele falou, vamos tirar uma chapa. Aí ele falou, não, você está com o braço quebrado, né? E ele me engessou daqui até aqui. Eu estava com Com a talazinha, né? aqui, eu estava Uhum. com duas quebras. Tudo bem. Ele me mandou voltar 40 dias depois e eu continuando trabalhando, dando pé. Voltei 40 dias depois, inclusive minha filha foi comigo. Ele tirou o gesso e uivei de dor. Não aguentei de dor quando ele tirou o gesso. Falei, tem alguma coisa estranha no braço. E mandou fazer ressonância, mandou fazer. Não tinha nada. Vamos de novo pôr no gesso. Na terceira vez que aconteceu isso, ele me falou: será que você não tem fibromialgia? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falei: o que que é isso? Aí ele me explicou. Ele falou: olha, vai numa reumatologista, porque teu braço não tem nada. Fui na reumato e foi aí, com o exame clínico, depois que ela me fez 1000 exames, ela é realmente uma ótima reumato,
ela me mandou fazer tudo quanto é exame para tirar qualquer dúvida, porque nessa altura eu já estava com muita dor em várias partes do corpo. E eu estava assim, deprimida, que eu não sabia mais o que eu tinha e o que estava acontecendo. Você dormia E ela, direito nessa época? Ou na acordava época, com dores? não, já começava. A partir daí, eu não tive nunca mais um sono reparador. Eu tinha um cansaço enorme, eu dirigia, eu me perdia, memória completamente confusa. Tinha crise de pânico, às vezes no meio da rua, que eu não sabia onde eu estava de repente. Eu tinha assim, nessa altura eu já tinha acabado, tinha parado de trabalhar e eu sei que eu vivia assim muito na cama, né? E essa reumatologista chegou, me fez o exame, ela falou, ela me explicou o que é fibromialgia, e se sabia muito pouco na época, inclusive 19 anos atrás. E ela me disse, você está com os 18 pontos No que são corpo, atacados no corpo. São 18 pontos, você tem que ter 11, pelo menos, para ser para ser diagnosticado. considerado. É. Uhum. E tem que ter, tipo, dor de garganta. Eu tenho sempre dor de garganta, faz parte do quadro. Você tem que ter pelo menos 6 meses de dor de garganta seguida. Você tem que ter, acho que depende do estágio. Eu estava com dor de garganta contínua, meus ombros aqui incharam, eu fiquei parecendo quadrada, que foi assim. E aí ela, ainda bem que ela teve toda a paciência do mundo, e ela foi tentando tratamentos. Quando você diz tentando, porque não existe um tratamento padrão também para isso, Não, né? não existe tratamento que eu saiba. Para mim, talvez exista. Para mim, não, nada fez efeito. Inclusive, uma vez ela ficou muito feliz porque tinha sido lançado um tal de lírica, que é um remédio antidepressivo específico, inclusive para fibromialgia. Olha, Não me fez efeito. A partir daí, realmente eu já estava assim. Bom, para resumir, são dores, o que que é fibromialgia? Primeiro, eu acho que ela é muito complicada porque ela é única para cada pessoa. Quer dizer, não tem um remédio que faz bem para uma pessoa e que vai fazer, talvez vai fazer bem para todo mundo. Não, depende, né? Eu não consegui achar nenhum remédio que me ajude. Então, os dias que eu me sinto melhor, que nem hoje, vamos supor, não é que eu não tenha dor. Eu tenho dor o tempo todo, 365 dias por ano, tá? É contínuo, é, é direto. Só que os dias que nem hoje, eu já aprendi a lidar com essa dor. É uma dor que me permite mexer um pouco a cabeça, mexer um pouco as mãos, posso andar dentro de casa, é uma dor suportável. Posso dá para estar dirigir? com. Não, não dá para dirigir. Não, não, eu fui perdendo a capacidade de dirigir, porque eu não consigo virar pescoço, e entra aí uma grande insegurança. A fibromialgia me trouxe muita insegurança. E, de repente, vem crise. Crise que me pega, aí a crise é um inferno. É dor que vem dos pés à cabeça, e ela fica um pouco no pé, ela muda para a perna, da perna muda para a cabeça, muda para os braços, às vezes pega o corpo todo. Isso São você diz tipos de tudo no mesmo dores dia, tudo no no mesmo dia. mesmo dia, sim, no Pode ficar mesmo dia. horas, pode ficar minutos, pode ficar Sim, segundos. Aham. sim. A dor, que nem hoje, ela fica o dia todo. É um dia que eu considero normal. Então, eu aprendi lidar com essa dor não fazendo certas coisas. Dirigir,
tentar não passar estresse, me isolo muito, eu fico bem isolada, é uma doença que, apesar de ela é muito doída, mas ela não é grave, pelo menos até hoje não se sabe, é uma síndrome doída, tá? Muito doída, mas ela tira da qualidade de vida da pessoa, Então, não consegue tá? cozinhar, ficar de pé muito tempo, ficar Não sentado muito consigo tempo, usar nada as disso. mãos mais do que certo, sabe? Qualquer movimento. Eu tentei pilates, eu adorava nadar, adorava fazer. Eu não consigo pôr mais o pé na água, me dá câimbras que eu fico louca. Eu não consigo mais. E tudo isso é muito frustrante, porque eu não consigo mais escrever, porque eu não consigo mais teclar ou usar muito a caneta. Eu esqueço palavras numa discussão. E o que mais dói, Mauro, é o preconceito, sabe? Preconceito que tem, porque no começo eu cheguei, tem amigas que chegaram a brigar comigo, me achar. Eu falava, não, não Chorona, posso ir, estou com chorona, dor. Você, reclamona. eu não vou mais marcar com você, você desmarca sempre. Eu falei, gente, tenho dor. Não, vai, não sei o quê, sabe? Ninguém acredita, ninguém sabe o Nem o quanto é tamanho da dor, né? difícil. E nada, né? É muita dor, é muita dor. Tem dias assim que é. Eu chego a desmarcar médico, por exemplo, acordo hoje, situação hoje como está. Eu acordo de manhã, se eu tiver qualquer programa para fazer, a primeira coisa quando eu acordo, eu falo, meu Deus, estou tão cansada, eu vou desmarcar. Eu já cheguei a desmarcar 4, 5 vezes o mesmo médico. Por que que eu não durmo direito? Eu tomo antidepressivo, que tem que ser tratado com antidepressivo, porque mesmo que, eu não sei se tem a ver ou não, mas você fica deprimido com. Hoje em Sim, dia estou com uma é depressão o que a pesquisa constante. mostrou. A pesquisa mostrou que é É, isso mesmo. você fica deprimido de dor mesmo, e deprimido porque você fica, além da dor, você fica praticamente incapaz de fazer coisas normais, coisas do dia a dia que possam, né? Para ler um livro, eu tenho que achar uma posição adequada para deixar o livro sem segurar. Enfim, Ficar focada no eu livro tomo também, a dor é. remédio. Desculpe, Hum? ficar focada para ler o livro enquanto a dor vem também deve ser difícil, né? Sim, Você sim. manter Aliás, quando o eu estou em foco. crise, eu não consigo ler. Não, eu não consigo. Uhum, Às vezes eu passo 1, 2 semanas sem conseguir ler. E ler entendi. é a minha atividade preferida, né? Acontece que o que que acontece à noite? Porque essa fadiga, eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, então eu não sei o que está provocando o quê. Mas eu sei que eu estou tomando antidepressivos e estou tomando também ansiolítico. Então, quando tem dificuldade para dormir, e quando consigo dormir, eu tenho medo de dormir, porque quando eu durmo, quando consigo mergulhar no sono, começo a sentir a dor e eu dormindo. Então é um inferno. Quando não consigo abrir os olhos, eu sinto que estão me arrancando a perna. Parece que a dor na virilha é tão forte, que parece que estão desenroscando minha perna. Aí eu prefiro realmente levantar, dar uns passos, tentar mexer do lugar, sabe? Ficar sentado também dói as nádegas. Então, eu tenho que, de vez em quando, estar levantando, sentando, né? Então, eu acordo muito cansada, porque ou não durmo por causa da dor, ou se durmo, dói dormindo. E dói tanto que eu fico, eu não sei o que que é pior. Então, eu acordo realmente muito cansada. E E você consegue você tomar já. banho sozinha, sem ajuda, Sim, sim, mas deve sim. doer Tenho também se muita abaixar tudo tontura. para se lavar. Aham. Eu tenho muita tontura, tenho que tomar cuidado. Eu caio muito,
tá? Uhum. Parece que meu equilíbrio não está legal. E eu tenho dores internas, nos órgãos internos. Então, por exemplo, a bexiga, na hora que eu vou fazer xixi, muitas vezes quando eu estou em crise, dói. A minha urina sai muito quente quando estou em crise. Tenho problemas gastrointestinais bastante fortes. Tenho problemas. Outro dia tive um pico de pressão sei lá, acho que foi 12 por 20, uma coisa assim. Fui parar na UTI do pronto-socorro, porque eu estava toda formigando, o rosto, o braço. Me colocaram 2 dias na UTI Uhum. e para ver se eu não tinha nenhum problema de AVC, fizeram 1000 exames, tudo isso. O meu cirurgião lá do hospital, do qual eu gostei muito, depois do terceiro dia, ele falou: vou te dar alta, você não tem nada. Eu falei: mas e esse formigamento com a pressão alta? Ele falou: isso é da fibromialgia. E Então, são todas realmente, consequências e consequências que você sofre. então, me deixa muito insegura. Eu nunca sei a dor que eu tenho, se é real, quer dizer, real ela é, mas eu nunca sei se eu tenho que dar bola ou se Uhum. eu tenho que esperar tranquila para ela passar, porque é fibromialgia, sabe? É uma insegurança muito grande. Eu vivo sem saber. Eu tive dor eu caí outro dia na praça, no parque, que é minha atividade predileta, ir com a minha cachorra no parque aqui perto, ainda bem que tem um parque lindo perto de casa, e não tem ninguém, então eu ponho uma cadeira na grama e eu fico lendo 2, 3, 4 horas seguidas. E é o que eu gosto de fazer. Não suporto mais bagunça, não suporto mais lugar com muita gente, não suporto Sim. Porque te irrita encontrar isso, né? muitos. Irrita mais Eu, ainda, parece que piora, né, a dor? sim, sim, o zum, 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 eu quero Uhum. isolamento, eu quero ficar isolada. E no máximo eu posso ver uma amiga durante 2, 3 horas, mas eu tento evitar, inclusive, marcar encontros, porque como desmarco muito, então eu acho que fica muito desagradável para a pessoa, né? Realmente não é. Ah, Então e eu deve ser tento evitar. desagradável também encontrar com dores, né? Porque você não vai ser uma pessoa Pois é, então se simpática e eu alegre com dores. É óbvio que, né, ninguém vai, exatamente, né? Eu concordo, né? Eu exatamente. entendo. Então enfim, outro dia eu caí no parque. E eu caí de uma, assim, porque eu caio do nada, me dá uma dor, uma cãibra, eu caio, né? E eu caí em cima dos meus dois tornozelos e não tinha nada para me segurar para levantar, né? Eu tinha só aquela cadeira, né? Eu estava voltando para o carro. Aí eu falei, bom, é simples. Na minha cabeça, eu sempre fui uma pessoa flexível, ágil, né? Eu falei, vou se pôr a cadeira fechada, eu vou tentar levantar como se fosse um andador, né? Eu levei mais de 20 minutos para conseguir levantar. A dor que me deu nas pernas foi terrível. Assim que eu levantei, caí de novo. E levei mais 20 minutos para levantar. Enfim, eu criei coragem, cheguei até o carro, peguei o carro, vim aqui em casa. Isso estou te falando faz uns 3 meses disso, 3, 4 meses. Um vizinho médico me viu chegar com o carro, ele viu que eu não estava bem, ele veio me acudir, um amor de pessoa, me trouxe para casa e me pediu para colocar gelo, enfim, me pediu para fazer raio-x. Eu fiz no dia seguinte raio-x, começou a doer muito a batata da perna, não tinha nada de quebrado, tinha um rasgo na musculatura, tá? Até hoje tá insuportável. É É uma mais um coisa que fator para tem. doer, né? Mais um fator de dor. Então, o que que a fibromialgia faz? Ontem, por exemplo, eu estava com dor
Na primeira quebra que eu lembro, que foi aqui no braço, quando eu fui atropelada, eu tinha, acho que 20 anos de idade. Uhum. Ela pega todos os pontos onde eu tive algum trauma e intensifica uma dor assim terrível, fora os outros pontos, mas principalmente os pontos que tiveram algum machucado físico. E é uma dor da qual você se sente refém. Você não tem o que fazer, não tem nada para te aliviar. Então, ela queima, é uma dor que machuca a pele, machuca o músculo, machuca os ossos, E machuca a dói. cabeça, né? A cabeça, o humor, tudo, né? É mais aqui para mim não é tanto a cabeça, é mais atrás dos olhos e mais aqui, mas não tem um lugar certo. Ela circula muito Uhum. e, e ela limita muito, ela limita. E ela, eu sinto, por exemplo, um dia eu estava com tanta dor, que eu falei, bom, eu vou. Tem uma diferença entre minha vida antiga e essa depois da fibromialgia, né? Que quando eu era nova, eu fiz uma psicanálise com um ótimo psicanalista e realmente eu sinto que todos os problemas que eu tive até aquela idade, eu acho que eu tinha 19, 20 anos, não me incomodam nem um pouco. Depois disso, casei, tive filho, não sei o que, esqueci, fiz questão de esquecer de todos os problemas que aconteceram. Eu não consigo lembrar de nenhum, quer dizer, eu não quero lembrar de nenhum, porque eu percebo que me causa muita dor. Então eu falei, eu acho, eu tenho quase certeza, que quando eu penso num problema, quando tento lembrar de um problema, é uma dor, a dor vem assim com uma força gigante, é insuportável, tá? Mesmo dores da infância que eu não trabalhei com o psicanalista, né? Tem algumas dores que eu não trabalhei nunca, que eu não quis nunca trabalhar e ficou Ficou consigo. Uhum. e vem com uma força terrível. E eu tentei mesmo assim me forçar, falei, quem sabe se eu boto para fora, eu consigo pôr a fibromialgia para fora. Eu só sei que eu fiquei, escrevi um episódio que me aconteceu e eu fiquei uns 3, 4 meses em depressão profunda, assim, eu estava muito mal nesse tempo. A dor está aí, viveu, viveu, viveu. Eu tive que engolir ela. Enquanto estava pensando nela ainda, estava doendo o corpo inteiro, até a raiz do cabelo, até a sobrancelha, até a unha. Fiquei, não queria nem tocar. Você fala, se colocou nos slides acupuntura, nem pensar, eu já tentei, meu Deus do céu, não aguento nem toque de massagem. Acupuntura nem não consigo chegar perto, não consigo ver uma. Sabe? É dolorido, é muito É dolorido. muita dor, muita dor. Mesmo massagem, que é uma coisa que eu gosto, que deveria relaxar, é impossível. Chegou a um ponto que uma vez minha filha me falou, vamos fazer respiração Kundalini para ver se você melhora. O fato de respirar mais forte, a respiração do Kundalini é forte, me doeu durante 3, 4 dias. Eu não conseguia aguentar a força. Eu tenho que, mesmo respirar, eu tenho que achar um ritmo que não me Não machuque. piore, né? É. Não Agora pior. E pergunta, existe algum grupo de apoio para quem sofre, ou seja, existe alguma, eu não sei, seja no hospital, seja em clínicas, sim, grupos que possam ajudar, existe em clínicas, e eu procurei grupo de dor, tá? tá? São um tratamento de dor.
E eu fui em 2 hospitais, em dois grupos, mas eles tratam todo mundo mais ou menos igual. Quer dizer, então teria que tirar todos os meus remédios que eu estou tomando, receitados pelo meu psiquiatra, e que consegue me manter mais ou menos bem, tá? Eu teria que tomar os remédios já que eles indicam assim direto, sem saber exatamente. E eu não gostei, porque eles botam. Eu senti que eu não ia ter coragem de fazer, nem tirar meus remédios de uma vez, nem fazer exercícios físicos que eles estão pedindo, eu não consigo. Não consigo nem andar. Hoje eu sou uma pessoa totalmente sedentária. E eu não gostei. E eu não teria esse compromisso, de ir toda semana ou de frequentar. Eu não conseguiria, sabe? Então, você não É muito. recomendaria, para quem sofre de Ah, não, fibromialgia, eu estou você te não falando, recomendaria? eu acho que cada caso é um caso. Eu Sim. conheço casos de fibromialgia que chegaram a se curar. Eu acredito que, por exemplo, eu acredito que se eu tivesse coragem de fazer uma psicanálise hoje, aguentar a dor O problema é a dor, de realmente a dor uma é forte. maneira, mesmo dor no corpo, se eu conseguisse aguentar, se eu tivesse a coragem, talvez se eu fosse mais moça, não sei, mas eu acho que a única coisa que me daria realmente é a única Condições de coisa que eu não melhora. experimentei. Sim. Condições de melhor. Eu sinto que eu sou refém dos meus problemas. Eu sinto que o meu corpo é refém de alguns traumas que aconteceram e que eu não sabia que eram tão traumáticos, sabe? Eu acho que, mas eu acho que são eles que são encapsulados. Eu acredito muito mesmo, assim, por experiência pessoal. É o que E a ciência diz, ou seja, eles não conseguem identificar fatores físicos que levam à fibromialgia, né? não O tem que nem se sabe, não existe nenhum, né, específico. nenhum. Olha, eu faço exame periódicos, óbvio, de check-up, coisa assim, meus exames estão perfeitos, a não ser agora minha alteração de pressão, porque eu fiz até aquele mapa, que eu faço checagem cada 2 anos, e além do mapa doer muito, né, no braço, é uma coisa meio traumática para mim, mas enfim. E aí descobriram que realmente eu tenho momentos, mesmo dormindo, e que são momentos que correspondem ao momento que eu tenho dor, que minha pressão sobe, sozinha, Mas é né? efeito, não é causa, né? Esse Não, que é o grande, é é efeito. efeito, exatamente, foi o que o médico me explicou. Não é o É o sintoma efeito, eu inicial. não tenho motivo para ter. Eu não sou diabética, eu não tenho problema nenhum, assim, físico, né? O único problema que eu tive, que realmente estava associado à dor, foi eu tive um tumor na paratiroide, Tá. que me deu muita dor nos ossos. E foi, eu lembro, minha reumato, que me acompanhou no começo, praticamente acho que ela foi aprendendo comigo na época, porque era difícil tratar de fibromialgia, não tinha. E eu falei, eu estou sentindo uma dor diferente, porque a gente sente o tipo de dor. Eu estou sentindo dor no osso, especificamente, não é dor, não é queimação, não é dor na pele, porque às vezes parece que a dor vai por baixo da pele, parece que me arranca a pele, me arranca os músculos, a virilha arde, de repente parece que eu estou pegando fogo inteira, assim, é um ardor, uma queimação insuportável. E, enfim, aquele dia ela me falou, isso vai fazer então, ela me deu lá o nome de um exame, e que demonstrou que eu tinha um Problema para tumor tireoide. na paratiroide. Aí eu tirei, né?
e foi sorte que eu estava com uma boa reumato, porque até agora estava acusando só um tumor pequeno tumor na tireoide. Mas, na Que verdade, hoje em dia era está sendo bastante paratireoide que comum. estava aqui na frente, eu não tinha nada na Entendi. tireoide, né? E ela poderia já E ter causado a depressão. Seria assim, se a gente fosse pensado em causa e efeito, né? O próprio tumor na tireoide ou na paratireoide, ele desencadeia também sim, depressão. Mas sim, como foi sim. retirado, você não deveria ter mais Não, depressão. eu não teria motivo, assim. Uhum. Eu sinto que a minha depressão vem das dores, ou então a minha Da depressão vem incapacitação, né? justamente desses traumas escondidos. É como se fosse veio em atraso, tá? Sim. Meu corpo está me cobrando que eu alivie, sabe? Eu estou te falando exatamente, eu gostaria de poder explicar para as pessoas o que eu sinto nesse sentido. Eu sinto como se o meu corpo fosse refém das Das coisas que eu situações ignorei. anteriores que você viveu, É, da sua vida regressa, vamos chamar e assim. que nunca achei que fosse me incomodar, porque eu sempre me vangloriei de ser uma pessoa forte, uma pessoa Saudável. saudável, levanto, não tem problema. Eu fui trabalhar de gesso na perna, de gesso na mão, eu sempre de alto astral, ignorava todas as minhas dores, se eu tivesse dor no braço, eu nunca dei bola, porque eu enfrentava qualquer problema, sem e eu gostava de ser assim. Eu acho que eu gostava da minha força, eu gostava do meu jeito de ser, e se acontecia alguma coisa, eu falava, deixa para trás, vai para frente, deixa no passado, né? Então, sei lá, deixava 2, 3 dias de luto de alguma coisa, aí tchum, vai para frente, né? E eu esquecia de mim e nunca gostava de falar com ninguém sobre meus problemas. Então, realmente, eu era uma pessoa muito sociável, muito de bom humor sempre, eu era uma boa companhia, eu era uma boa colega, eu gostava do meu ambiente de trabalho, gosto muito da minha família, eu tenho assim, eu tenho muitos motivos para me levar para frente. Os problemas que todo mundo pode ter na vida, um aqui, outro aí, mas nada de, assim, estou falando em termos de Deus me livre, doenças muito. Perdi meu irmão com 40, ele tinha 43 anos, eu tinha 40, eu era muito apegada a ele. Ele teve por isso que eu estou fazendo o check-up do coração cada 2 anos, ele teve um infarto súbito, mas eu sei que eu tenho esse problema com meu irmão, esse eu trabalhei, esse eu, por mais que me doa, eu sei, é uma coisa que é engraçado, por isso que eu acho que a psicanálise me faria bem, sabe? Mas para você é Psicanálise muito seria a do... solução. Sim, eu Eu também. não consigo. É. E E eu meu acho que. psiquiatra, ele estuda muito, ele é da linha alemã, ele estuda, e ele diz que realmente a fibromialgia, ele estuda muito fibromialgia, e ele diz que realmente o que pode melhorar muito é a terapia, a psicanálise, que é realmente um problema, um fator Que desencadeia, vamos chamar que tudo isso, né? desencadeia. É, Mas para isso significa que você tem que estar preparada fisicamente também. E pois daí, é. então, Então, é exigiria por de isso que eu te você falo, eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a uma galinha, galinha. Você deveria estar, entende? complicado, porque você deveria se preparar muito bem, porque ela vai te doer muito, né? Vai te doer na alma e no corpo. Esse é o grande Pois é, problema. quando eu achei que eu ia conseguir,
comecei uma psicanálise com um psicanalista que eu amo, um grande amigo seu, aliás, e eu não consegui continuar, porque eu vi que eu ia entrar em assuntos que eu já... profundos que não, Que que ia te fazem mal, mexer, te fazem mal. Aham. que de repente me vem, sabe, eu começo e de repente me vem um clarão, me diz, não mexe nisso, senão senão é como se o trauma falasse para mim, Uma eu me ameaça, sinto vou te refém dele, é ameaçar. uma É uma ameaça, ameaça. sabe? Não, não mexe nisso, senão Vou eu te vou acabar com destruir. você. Vou te É, destruir. sabe? Então eu fico assim apavorada. E o que mais me frustra realmente é a falta de Perspectiva? a limitação física que isso me dá. E, e as desculpas que eu tenho que encontrar com os amigos para não marcar, porque eu não vou ficar me queixando o tempo todo que estou com dor. Então, é muito desagradável, é uma situação horrível. Não consigo ir longe, só perto de casa, com carro, até a pracinha, volto. Então, é tudo muito. Tenho muito medo das coisas, me sinto vulnerável, tenho muito lapsos de memória, esqueço palavras importantes. Esse médico que me ajudou quando caí, ele me perguntou o que que eu fazia, qual que era meu trabalho. Você não Nora, você lembrava? acredita que eu não lembrava? Eu fiquei, Acredito. eu falei, o que eu trabalhei? Nossa, eu trabalhei tantos anos e com tanto amor. Eu era orientadora pedagógica e eu não Pedagógica. estava conseguindo lembrar. Eu não conseguia lembrar. Eu falei, não, eu sei que eu trabalhei com educação, mas eu não conseguia lembrar. E eu fiquei muito mal. E ele falou, não, tudo bem. E me acontece muito, esqueço muito, muitas palavras, muito... Eu estou com uma dificuldade cognitiva, coisa que eu nunca tive. Então, por exemplo, eu tentei várias vezes fazer cursos, me inscrevo, cursos online, só consegui fazer um. Fiquei feliz, que foi do curso de filosofia do Pondé, eu Muito bom. adoro. Eu consegui fazer as 10 aulas, eu adorei, mas eu não consigo. Os outros cursos muito interessantes que eu gostaria, eu não consigo. Leio, 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 nunca lembro dos nomes dos livros que eu li, nunca lembro do conteúdo. Depois de uma semana, eu não lembro mais o que eu li. É uma coisa muito maluca, muito doida, sabe? Entendi. E o Então, que que você aconselharia às pessoas, já que nós estamos fazendo uma entrevista aqui para outras pessoas vão te ouvir, né? O que é que você aconselharia essas pessoas que começam a sentir dores e que talvez elas nem saibam que tenham, né, fibromialgia, mas que elas possam estar inclinadas a pensar nisso e que poderiam talvez resolver sua situação? Você acha que se fosse muito anos atrás, você conseguiria talvez ter uma possibilidade de melhora, de cura, e como seria isso? sim, sim. Eu acho que eu daria primeiro dois conselhos. O primeiro, não é em relação à própria pessoa, mas se você tem, isso eu penso muito, se você tem algum conhecido, algum amigo que está com fibromialgia, que está com dor, não pergunte para ele todo dia se ele está melhor. Ele vai te responder que sim, e vai ser uma mentira, porque quando você pergunta você está melhor, você está tratando ele como se fosse uma outra coisa. Que a fibromialgia, pelo menos a minha, não passa, não melhora. Então, trata com empatia, ok? Normal, mas saiba que está com dor e tenha em mente, se está numa situação social e de repente essa pessoa quer ir embora, como me acontece muito, porque muitos estímulos me doem, entenda, sabe? Não liga no dia seguinte e fala você deu um furo, você, sabe? Eu acho que deixa a pessoa em paz, deixa a pessoa tranquila, porque é isso que a gente precisa, de tranquilidade. Agora,
quanto a você que está começando a sentir dores, eu vou te dar um conselho muito sério. Logo que você perceber que tem uma possibilidade de ser fibromialgia, procura um psicanalista. Você tem que procurar ajuda para ir o mais fundo de você mesma, para descobrir o que foi que te machucou, o que foi por que teu corpo está gritando, porque teu corpo está pedindo ajuda, teu corpo está pedindo, por favor, me salve. Do que ele quer ser salvo? O que esse corpo quer, sabe? E mesmo você que faz ginástica, você que é uma pessoa ativa, não pensa que isso pode te salvar de um corpo ferido, de uma alma ferida, aliás, de uma alma ferida que fere teu corpo, meu filho. É isso que eu tenho e cada um tem uma intensidade diferente. Também não podemos julgar as pessoas. Ah, mas minha amiga tem fibromialgia e ela consegue viajar. Cada um é um. Então tem uma Tem manifestação pessoas que diferente. conseguem. Hoje, se você me pedir para pegar um avião, de jeito nenhum, eu não viajo. Então, respeito, porque tem pessoas que conseguem se beneficiar do tratamento físico, sim, tá? Tem remédios que conseguem, tem pessoas que conseguem se beneficiar. Eu vi pessoas que conseguem viver sem dor e hoje voltaram até a fazer exercícios. Tem pessoas que conseguem fazer exercício, tem outras que não. Tem pessoas que conseguem se acalmar com remédios. Uhum. Eu já tomei muito, desisti, remédios de dor, parei porque não adianta, só vai atacar meu fígado. Tá? E, mas tenha em mente que eu acho que realmente se você quer sarar de verdade, tenha coragem para você se explorar, para mergulhar em você. Eu acho que Esse é é o teu isso. conselho. Perfeito. Alguma Agradeço dúvida? muito o teu conselho para essas pessoas. Se você poder contar com toda a tua coragem essa tua história, porque não é uma história simples, tem que ter muita coragem além de tudo, né? Além de Hum, suportar toda a dor, né? Mas acho que é muito importante para as pessoas entenderem o que é a fibromialgia e também saber como lidar com isso e com as pessoas que estão com isso, né? Aquelas pessoas sim, que a gente convive que a gente tem que entender um pouquinho mais, né? Quando ela está reclamando, ela não está fingindo uma dor, ela está realmente sentindo uma dor forte. E é hora dela realmente ser ajudada, ser apoiada, para que ela possa sim. vencer tudo isso de alguma forma. Então, eu Ainda mais agradeço quando muito, está associado à fadiga crônica, né? Não é com minha. certeza. Então, é um cansaço, uma falta de motivação para fazer qualquer coisa. Ainda Eu não junto a quero fazer problemas nada. de intestino, problemas medicamentosos, Destino, consequência de remédios, consequência, quer dizer, realmente é complicado. E a gente é, tem que ter muito amor e muita paciência, não tem outro jeito, né? Tá, obrigado, então, Nora. Eu agradeço pelo dia de um beijo hoje, para pela todos. entrevista, Obrigada. e obrigado a todos pela atenção, né? E eu acho que eu me coloco, eu acho que a Nora também se colocaria à disposição, dentro dos limites dela, né, Com de condição, certeza. para poder também falar um pouquinho mais com pessoas específicas que têm algumas dúvidas, né? Com quem quiser, meu e-mail é nora.dalva@gmail.com. Quem Beleza, eu vou quiser, escrever só aqui, um momentinho só, vou escrever, vou ver se aparece, eu acho que vai aparecer. É nora.dalva, opa, gmail.com. arroba gmail.com. Vamos ver se aparece? Se alguém quiser trocar, nora.dalva@gmail.com. Tá Isso, eu certo. vou pôr só aqui, peraí. Ah, apareceu aqui no canto. Vamos ver se vai aparecer na gravação. nora.dalva@gmail.com. E qualquer coisa, estamos todos nós à disposição, né, no que nós pudermos ajudar, orientar, né? Enfim, estamos aqui. Estamos aqui, estamos juntos, que é o importante. Não é verdade? É isso aí. Beijo para todo Então, mundo. beijo, tá? Tchau. Obrigado por tudo, Nora. Nada, as ordens.
Tchau, tchau. Tchau.